Xícara e Outra, todo mundo tem uma história para contar. Eu me chamo Cauana. Meu nome é Roberta e hoje estamos aqui com duas pessoas muito queridas. Foram o nosso primeiro sim para que esse podcast pudesse sair do papel. Talvez justamente por saberem o quanto caminhar em conjunto nos leva mais longe. Ela acredita no poder da leitura e na força da escrita. Além da obra infantil Comida de Outro Planeta, é autora de O Sonho Mais Precioso e A Beleza Oculta de Minhas Fases, livros que trazem os encantos e os desassossegos da maternidade. Para defini-lo, nada melhor do que dar a palavra a ela que o conhece tão bem. Por isso aqui, abre aspas, ele se diz empresário, engenheiro e pai de família, mas na realidade é muito mais do que isso. Dono de um coração imenso, de pouca fala e muita ação. Fecha aspas. Começaram a empreender fabricando e vendendo sopas. E hoje o Questão de Comida, restaurante, cafeteria e mercearia granel já tem a marca QDC em 4 endereços na nossa cidade. Juntos, correm, pedalam e vivem a aventura de verem os filhos e o negócio crescerem. Entre uma xícara e outra, estão aqui para nos lembrar que não há receita para o sucesso, mas que com amor, uma dose generosa de paciência e uma pitada de poesia, seja em casa ou no trabalho, assim uma leveza possível a cada dia. Seja bem-vinda, Camila. Bem-vindo, Davi. Assim, a gente começa bem, né? Ai, coisa boa. É o melhor jeito de começar. Quero agradecer, né, Davi, Camila, por vocês estarem, aceitarem aqui participarem, contarem um pouco a história de vocês. Como a Roberta disse, né, foi o nosso primeiro sim do podcast. Também foi meu primeiro sim da vida profissional, né, que logo mais eu conto aqui no podcast. Quero oferecer para vocês o chazinho, que inclusive veio lá do Questão de Comida, né, que a gente formulou aqui para estar presente em todos os episódios do podcast. A Paola da Spazen e da Feito a Mim, que ela forneceu as xicrinhas cerâmicas feitas especialmente aqui para o podcast, a Casa Frutifique com as trufas, e também a doutora Marina, que é dentista, tem consultório, tem tudo a ver com o podcast, né, da nossa energia, cuida dos detalhes, a consulta dela, né, também é um convite para pausa. Então, a gente está bem feliz de fazer esse podcast. Eu queria que vocês começassem contando um pouco sobre a história de vocês, como vocês se conheceram, né, vamos começar lá na formação de vocês, né, então, podem começar. A Camila, a gente se conheceu no primeiro churrasco da faculdade. Olha! Então não se largou. Teve alguns percalços no caminho, né? A gente chegou a namorar à distância há alguns anos, mas acho que em nenhum momento a relação se abalou. Foi bem bacana, assim. Como eu estava falando para você, eu morei um tempo em Curitiba, depois morei no Rio de Janeiro, e eu dava um jeito de vir todo final de semana, ou ela ir para lá, né? Todo final de semana foi uma prova bem bacana, assim, para saber se iria ou não dar certo o namoro. E deu, estamos aí com 2 filhos hoje. 2 filhos humanos, né? É isso. Fora os restaurantes, funcionários, né? Com certeza. Bom, nossa história começou na faculdade, depois a gente seguiu as suas carreiras, né? E veio ele um belo dia com essa ideia de empreender. E eu escutei meio calada, porque eu nunca quis empreender. Eu quero ser funcionária pública, ficar sossegada, né? Na minha zona de conforto. E ele veio com essa ideia. Ele, puxa vida. E agora, né? E eu brinco que ele só me convenceu porque seria uma forma da gente ficar junto, mais uma vez, porque ele num canto, eu no outro, a gente nunca conseguia, de fato, firmar morada em um local só, né? E então veio com essa proposta de abertura do negócio, de a gente se fixar em determinado local, de construir nossa família, de empreender para ter tempo de qualidade com nossos filhos, né? De poder... eu, no caso, com a amamentação, ter a oportunidade de ficar curtindo eles por mais tempo, de nutrir com presença, né, com alimento, enfim. Então, eu brinco que isso foi o que me convenceu a mudar de lado, né?
de ser funcionária pública para poder empreender. Vocês já estavam juntos há quanto tempo? Desde 2009. E aí vocês começam a empreender em 2016. Entendi. Então tinha uma caminhada ali nessa distância, cada um de um lado. Já estava sendo intimado a casar. Justo, né? Então eu fiz as contas aqui. Deu uns 7, 8 anos de namoro, né? E aí meus pais sempre tiveram um negócio próprio, né? Então acho que a sementinha veio daí. Eu sempre gostei muito de ler livro, né? Naquela época os livros de empreendedorismo me influenciaram muito, né? E eu olhava a carreira engessada da carreira pública, era totalmente de encontro com essa ideia, né? Então não tem certo e errado, a gente arriscou. O bacana foi que a gente foi arriscando e planejando, e hoje, como ela falou, a gente vem colhendo os frutos do planejamento que foi feito 10 anos atrás. Né? E até entender que tem esse tempo, né? Que às vezes a gente vê tudo pronto, mas não sabe o quanto de tempo levou um planejamento como esse, né? Sempre mais tempo do que a gente esperava. E para empreender na alimentação, vocês já gostavam? O que foi a decisão, assim? Foi escolher uma área que nós dois conseguíssemos mexer. Tecnicamente, a minha área de engenharia, talvez a Camila não fosse contribuir tanto tecnicamente, né? E na época a gente pensava muito tecnicamente. Não sabia da parte de gestão, né? Operação era o que, né, a gente imaginava que teria que começar fazendo. E aí gastronomia foi um ramo que a gente encontrou para nós dois conseguir trabalhar no operacional ali no começo. Em paralelo com as carreiras que a gente tinha, né? Então a gente foi pulando de galho em galho, né, também. Não saiu assim do nada. E como que foi a logística disso, né? Porque vocês foram conciliando a princípio, né? E começam produzindo e vendendo as sopas, assim. Como que vocês organizaram essa logística para vender? Onde que vocês produziam? Como que começaram a vender, sendo que tinha, além, né, já seria ter bastante, ter a carreira tradicional, ainda fazer isso em cidades diferentes, né? Como que foi juntar esse quebra-cabeça? Foram meses longos, assim. Era todo final de semana. A gente se propôs a produzir as sopas. A primeira produção foi na garagem da casa dele. Ele e minha mãe. Então, ali a gente fez 3 sabores de sopa. Até acho que no site tem o primeiro cardápio das sopas. E amigos e familiares. A gente tá vendendo sopa, nós temos um projeto. Só que a partir do momento que a gente começou a divulgar, apareceu uma cliente aleatória. É Camila, inclusive, o nome dela, né? E ela queria... E desde o começo a gente tinha a ideia do plano de assinaturas. E ela, eu quero esse plano. Se não fosse ela, a gente não sabe, né? Se eu queria tá até hoje, né? Porque a gente precisou manter, né, todo final de semana a produção de sopa para entregar a variedade para ela, que a gente prometeu. Então, todo final de semana a gente se encontrava, produzia. Quando o Davi não podia vir, eu dava um jeito, minha mãe, a gente contratava mais um auxiliar ali, eu chamava algum conhecido para ajudar. Quando eu não podia, ele assumia com mais algum conhecido. E a gente, desde então, não parou nenhum final de semana. Isso 10 anos, vai dar 10 anos ano que vem, lógico. E por conta desse primeiro assinante que quis, né? Que topou a ideia, que gostou da proposta, e a gente continuou todos os finais de semana fazendo essa produção. E segunda-feira eu ia para Curitiba com uma caixa térmica no ônibus, cheia de sopa, para vender para os conhecidos lá. A gente precisa fazer girar isso aqui, né? E daí 2 produções, enche o freezer e fica parado aquilo, não dá. Ai, que legal. Mas quando é para ser, né? Eu falo, essa assinante provavelmente foi para reafirmar o que vocês estavam fazendo, né? Para vocês continuarem, né? Se oferta uma coisa, alguém do nada quer, né? Aquilo ali brilha o olho, pelo menos brilhou o meu olho, né? Na época, e 10 anos, quase, 9 anos, toda semana eu faço cardápio. Desde então. E depois das sopas, qual foi o próximo passo, assim, para questão de comida, assim? A gente alugou um ponto, né? Daí, nesse ponto, construiu uma cozinha bem simples. E nessa cozinha começou... Uma cozinheira junto, né? Uma cozinheira junto. E a gente comprou uma máquina de suco. Daí começou a fabricar os sucos também. Então que é os sucos que tem até hoje. Então, a ideia inicial era uma fábrica, uma mini fábrica, para poder colocar em pontos de venda as sopas e os sucos congelados.
né? E chegou um ponto que a gente falou assim, poxa, mas a gente tá alugado esse ponto, ficar de porta aberta, ficar de porta fechada com o ponto, sabendo que a gente pode estar comercializando aqui também, vamos abrir. Abre as portas. E a demanda começa a aparecer, né? Ah, mas não tem refeição, só tem a sopa e o suco, mas eu queria uma salada. Mas eu queria um arroz, feijão, né? Um prato feito. Ah, mas eu queria também uma granola, eu queria também alguma coisa para acompanhar a sopa. Vocês não têm? E vai aumentando, né? Então... E a gente se propôs a escutar o que o pessoal queria, né? A gente tinha uma ideia, mas eu acho importante você não estar fechado na tua ideia. Porque muita coisa boa pode surgir no teu cliente, né? Então, o que dizer só é hoje porque a gente ouviu o que os clientes tinham a dizer. Lógico, se a gente for ouvir todas as opiniões, a gente não dá conta, né? Mas o que se ajusta à tua ideia, né? Eu acho que é importante você dar essa atenção. E que momento que vocês fizeram essa virada de realmente sair do cargo público, né? De realmente, olha, agora chegou nesse marco e a partir desse ponto que a gente vem para Ponta Grossa e investe totalmente na empresa. O que foi para vocês esse ponto de referência para dizer tchau, né? Porque também tem isso, a gente vai abrindo uma porta e às vezes a gente até se sobrecarrega para manter tudo funcionando. Porque é muito difícil se despedir daquilo que nos traz esse senso de segurança, inclusive, de algum conforto. O que trouxe essa virada para vocês? Eu tinha uma carreira pública no Rio de Janeiro, aí inicialmente eu consegui passar num outro concurso aqui na região. E esse concurso era de 6 horas, então facilitou a minha vida. Eu conseguia metade do dia trabalhar no lugar, metade do dia trabalhar nesse outro concurso. E aí eu me dei um prazo, né? Me dei um prazo de até o final do ano. Eu fiquei acho que 2 anos nesse outro concurso. E aí quando chegou o final do ano eu tive que pedir a conta. Aí foi pro lado de paraquedas. Eu tinha um prazo também para estar cumprindo no meu trabalho. Então eu tinha até o meio do ano, de 2016, ou para assinar minha renovação de contrato com a Força Aérea, ou pedir exoneração. Porque eu era militar temporário. Então, eu podia ficar 8 anos no cargo. Estava completando o 4º ano. Então, eu estava assinando ali se eu continuaria ou não. Então, estava com o papel ali, né? E agora, assino ou não assino? Aquela angústia, né? Acho que fiquei uns 2 meses para assinar aqui, se não assino. Porque era questão de segurança, né? Então, eu torcia para ela assinar e sair, né? Mas será eu falando. E foi 2 tempos que eu precisei amadurecer a ideia. E falei, não. Vamos lá, né? Um propósito maior por trás disso, então... E vocês falaram dos clientes, né, que foram somando ali para vocês construírem o QDC. E eu lembro, né, na época do meu sim lá, que eu falo profissional também, então que acredito que foi uma parceria, né? Eu me formei 10 anos atrás. Eu lembro que eu saí de um cartãozinho, assim, pedindo parceria. Tava fazendo um grupo de emagrecimento, não sabia muito para que lado que ia, né, recém-formada. E fui em vários lugares, recebi não. E eu levei lá, eu lembro que vocês receberam super bem. Falaram, não, pode fazer aqui o grupo de emagrecimento, a gente já, né, fornece o café junto, né? Então eu falei assim, nossa, quando deu certo do primeiro sim do podcast, eu falei assim, nossa, Roberto, foi meu primeiro sim da vida profissional, né? Então, e o quanto isso também me motivou, porque eu já tava tão desmotivada, eu falei, meu Deus, ninguém vai me ajudar. E aí, porque é recém-formada, né? E vocês acreditaram, assim como acreditaram no nosso projeto. As parcerias também é algo que vocês, eu vejo que também ajuda, né? Que sempre vocês estão em escolas, palestras, esporte, né? Então, isso também fortalece ali, né? A questão de comida, que é de alimentação saudável também, né? Casa aos tempos, né? Isso é bacana. Quando você acha pessoas que estão mais ou menos no mesmo lugar de você na trajetória, vai crescendo junto, isso é bacana. Vai fortalecendo, né, as parcerias, isso é muito legal de questão de comida. E o que eu acho bonito, assim, é que de alguma forma a vida nos entrega o que a gente precisa, em um dado momento, como foi o sim daquela Camila lá atrás. E às vezes para aquela pessoa, a pessoa nunca vai ter noção do quão importante ela foi na nossa história, né? Do quanto aquele sim foi o que nos encorajou a tem que fazer, não vamos abrir mão.
E às vezes lá na frente a gente é essa pessoa para alguém também, né? Lá na frente a gente tem a oportunidade de retribuir para a vida, né? De retribuir para uma outra pessoa, como foi em relação ao podcast mesmo, porque para nós foi muito significativo, assim, falou, nossa, tem mais alguém que entende que isso faz sentido, que não é tão absurdo assim. Então isso nos encoraja, aí você continua buscando, como o sim que você recebe, ele é um compromisso que você passa a ter com aquele projeto também, né? Porque agora já não é mais só sobre você desistir ou falar, não quero mais. Agora já tem uma outra pessoa que você trouxe para perto. Então, o quanto isso, eu acho muito bonito na vida, né? Da gente receber e poder retribuir para uma outra pessoa. Espero que a gente também tenha um dia, né, essa possibilidade de devolver esse sim para outras pessoas. E tem o sim do casal também, né? Porque a pessoa que a gente escolhe para a vida é um sim diário. A pessoa que a gente escolhe construir família, dividir o teto, eu costumo dizer que o casamento é uma das relações mais importantes que a gente tem, porque tende a ser a pessoa que vai estar conosco mais tempo na nossa vida, né? A pessoa que nos acompanha logo que a gente sai da casa dos pais, vocês até saíram, né? Um pouco antes. E que, se tudo der certo, vai ficar conosco também quando os filhos não estiverem mais, né? E no caso de vocês têm o sim do casamento e o sim da sociedade. Como que isso foi sendo construído? Que desafios que vocês percebem nesse lugar também? Porque começaram juntos, aos poucos ambos abriram mão, né, da sua segurança. E aí tem esse investimento, né, de casar, que eu entendi que no começo vocês não estavam casados ainda, né? Então... A gente casou no ano que abriu a empresa. Foi junto, então? Foi uma das condições. Foi uma das condições, então, né? Agora vamos assumir. Os 2 meses, né? Os 2 meses ali. Ó, tudo bem, eu vou largar meu emprego, mas se eu voltar pra Ponta Grossa, eu não volto morar com os meus pais. Certo. Daí não teve. Você que escolhe. Então já começou. Os sims foram no papel junto. E como que tem sido assim, esse processo como casal? Porque eu vejo que também é um ponto para muitas pessoas que querem e tem esse receio de empreender juntos, né? De comprometer o relacionamento, ou de pessoas que já trabalham juntos também. Como que vocês gerenciam isso? Eu acho que assim, antes de mais nada, o importante é você escolher quem você quer ouvir. Você falou dos sims ali, né? Como foi importante a gente dizer sim para as pessoas certas, enfim. Muitas pessoas criticaram a proposta. Como vocês são doidos? Vão largar carreiras que todo mundo, né, sonha em entrar, rala para estudar e não consegue. Vocês vão vender sopa. Sempre aquele tom, né? E, gente, não é simplesmente a sopa, é um projeto. Depois que eu né, como é que eu posso dizer, que eu coloquei aquilo em mim, que era um projeto muito maior, que não era simplesmente a sopa, podia dizer com propriedade também, né? Ele não é simplesmente a sopa, é um projeto por trás, um negócio e tal. Mas vocês vão trabalhar juntos, vocês passam o dia inteiro juntos. Uma escolha nossa. Compensação, outras pessoas falaram, não, vai dar certo, isso mesmo, se precisar de ajuda. Então a gente focou nas pessoas certas. Acho que isso foi bem importante, assim. E ajuda profissional, né? A gente diz que o sistema S é uma bênção, né? Se a gente não fez todos os cursos do Sebrae, a gente fez quase todos, né? Porque eles foram super parceiros. Então a gente tinha um sonho, mas precisava. Então acho que é importante você escolher as pessoas para você ouvir, né? E a gente se ouvir, né? Se você for ficar escutando muita gente de fora também, principalmente no que envolve relação, né? Então acho que o que foi bacana foi que a gente deixou muito claro um pro outro. Davi, o teu sonho, vou abraçar esse sonho. Tô me esforçando para, né? Entendo o meu lado também, até me mostrou. O que eu acho que ao mesmo tempo que é muito difícil, né, você escutar a condição do outro e respeitar ela. Então, a condição, às vezes ela nem me falou que ela queria voltar para Ponta Grossa e não voltar para casa dos pais dela. E eu não posso desrespeitar isso, né? Tem que honrar. Existiram várias promessas que eu fiz para ela, pra gente empreender, né, que vai dar certo, que vai fazer isso, e eu tenho que honrar essas promessas, né? Então a gente leva um estilo de vida hoje que eu tento justamente fazer valer, honrar o que eu prometi.
para ela a questão, principalmente da maternidade, né? E ainda tem muito mais coisa para eu prometer, para eu cumprir. Isso que é o bacana da carreira de empreender, porque ela não tem fim. Ela é um caminho que sempre te motiva. Mas eu preciso dar isso para ela ainda. Eu preciso, né? Para nós, né? Agora, mas eu gostaria de ter isso para nós. Gostaria de ter isso. Não coisas materiais, né? Mas conquistas mesmo. E até o estilo de vida, né? Principalmente isso. Porque é um estilo de vida, assim, que por um lado, ele te dá liberdade, né? Você tem alguma flexibilidade, mas a gente precisa estar muito atento, porque quando você é o seu próprio chefe, também a chance de você passar do ponto, né? E se sobrecarregar justamente porque aquilo te envolve, né? É maior também. Então, eu acho que essas promessas de estilo de vida são promessas que vocês se fizeram, né, um para o outro, que a gente precisa se fazer também, né? Porque é muito sedutor, né? Sempre tá relembrando isso, né? Acho que a questão do diálogo, assim, é fundamental. Deixar claro que cada um pode doar naquele momento, né? Exatamente. Então, assim como ele falou que ele tinha que falar, eu falei, olha, eu tô disposta a encarar esse projeto juntos, né? Tem essa minha limitação, né? Mas eu posso participar dessa forma, né? Meu tempo, a questão do serviço social tinha muito a contribuir com a parte de gerenciamento do humano, que é muito difícil. Então, eu vou trazer minha contribuição. Mas vai ter o meu tempo. Se precisar de um tempo, eu paro. E ele respeitou esse tempo. E até hoje. É importante essa clareza da comunicação. Sim, fundamental. E dentre esse empreendedorismo, vocês tiveram um desafio, assim, que marcou mais, que foi mais difícil, ou tem ainda, né? Que é das áreas ali do empreendedorismo. Que tem gestão, tem administração, tem pessoas, né? O que é mais difícil, o que é mais desafiador? O desafiador é o dia a dia. Eu sou muito organizado, muito metódico, analítico, né? E tem dias no empreendedorismo que você tem que viver um dia após o outro. Isso aí é horrível para mim. Lidar com a incerteza e você fazer uma coisa e não dar certo, isso é horrível para mim também. E aí acho que nisso tudo, para mim, Camila é um porto seguro nesse sentido, de me trazer para a realidade, não me deixar tão envolvido, né? E porque eu quero, eu preciso, né? São palavras perigosas, né? Que levam a gente para caminhos que não são tão bons às vezes. E aí que é bacana, acho, da nossa relação. Esse balanceamento de carga que acontece e que um incentiva o outro, do seu jeito. Encontrar um equilíbrio ali, né? Da relação, do empreendedorismo. Exatamente. Eu sou no que falo calma e ele vamos. É o oposto ali. Então, se não fosse ele, não ia ter o que tem hoje. Porque será? Não precisa estar perfeito. Não precisa estar perfeito. A gente tem que agir, tem que pagar conta, né? Tem que dar resultado, né? A gente investiu, não vamos ficar com a porta fechada aqui, deixar a loja estar perfeita, porque nunca vai estar, né? Precisa fazer dinheiro girar. E aqui não tá legal, sabe? Essa coisa de detalhe, né? Então, acho que se não fosse por ele, não teria nada disso, né? Eu ia estar lá no comecinho, lá, ainda querendo deixar perfeito aquele projeto. Então, acho que esse equilíbrio é bacana, sabe? Ao mesmo tempo que ele, como é mais acelerado, volta. Você não tá no trabalho, agora você tá em casa. Você tá com os meninos, né? Então precisa ter essa pausa. Tiveram vários momentos difíceis, né? Que você perguntou dos momentos. Quando a gente começou a fazer refeição, é uma coisa que me marcou, assim, uma coisa que eu nunca soube fazer na vida, né? Cozinhar arroz e feijão. Como é que eu vou fazer vender uma coisa que eu não sei fazer, né? E a gente começou. E aí viu que, nossa, era um caminho fantástico, muito bom para a empresa e tal, continua. Quando a gente foi mudar de ponto, de uma rua que ninguém achava aqui, a gente tinha um ponto aqui perto, né? E os clientes ligavam, onde que fica aí o lugar? E a gente explicava e o cliente não achava. Nem no mapa o cara achava, era uma rua muito escondida. Então a gente estava acostumado com a ruazinha escondida lá, né? E quando a gente foi mudar para um ponto maior, né, que era numa avenida, isso aí me deixou noite sem dormir. Aí veio pandemia, né? Nossa. Depois de tudo. Também foi bem na época a mudança da pandemia, né? Bem na época. Também noite sem dormir e até hoje, né? Noite sem dormir. Inclusive, vocês fizeram uma mudança, assim, um novo ponto, na verdade, né? Uma inauguração recente, né? Relativamente recente.
Como que foi esse processo da reforma, de passar mais uma vez, né, pela construção de um outro espaço, tem que assumir uma outra equipe, tem uma série de coisas que são a dor e as alegrias do crescimento, né? E algo novo que é o buffet, né? É O verdade. almoço, né? Que lá no questão de comida Tava era à la acostumado carte, com à la né? carte. É tudo novo novamente, né? A gente brinca que é uma loja e um filho. Porque eu tava grávida nesse período. É sempre tudo É junto. sempre, né? A mudança da primeira loja, eu tava também com um bebê pequeno, né? O Henrique acompanhou a mudança da primeira loja. E daí, para a segunda abertura dessa outra loja, eu tava com o Júlio. Ai, Davi. Aí você não sabe se espera a criança nascer ou abre o restaurante. Esse impasse, né? E vai acontecendo, a gente vai deixando fluir, né? Pra ver o que dá. Deu certo. Mas no tempo que tem que dar, né? Não é no que a gente planeja uma coisa, mas não... nem sempre sai Talvez planejado. o tempo que acontece as coisas é o teu planejamento somado com o meu. É. Aí chega, né? Chega no tempo certo. Exatamente. E é muito essa combinação da pausa e do start, né? Que a gente fala aqui, que a gente tem visto também com as pessoas que a gente conversa. A gente precisa, às vezes, de perfis diferentes. Se você tem uma pessoa que tem o mesmo perfil, o mesmo jeito de olhar para as coisas, você tende a pecar nos mesmos receios ou avançar sem olhar para outras coisas. Essa combinação. Às vezes a gente tem tanto medo das diferenças. E são elas que ajudam, né? São elas que potencializam, assim. E uma diferença grande que foi acontecendo, pelo que vocês estão contando, foi a chegada dos filhos, né? A cada etapa do crescimento da empresa. Parece que tudo aconteceu muito concomitante. Uhum. Como que foi até isso, né? Deles chegarem com a empresa acontecendo também, as coisas foram ao mesmo tempo, que também é um papel novo, sem muito manual, como você mesma traz nos livros, e como que é trazer as crianças para perto nesse sentido? As crianças acabam entrando nesse mundo sem saber, né? Coitados. vão na onda dos pais, né? E, na verdade, eu não sei o que eles pensam. Se eles pensam que é bom ou que é ruim, né? Eles querem você perto, não adianta. Exato. Querem brincar, né? E isso é mais um pause na minha vida, né? Porque para estar com eles ali, né? É muito importante. Então, é mais importante que tudo, na verdade. Existem coisas que eu faria e hoje eu penso duas vezes. Gostaria de fazer, né? E hoje eu penso duas vezes. Por conta deles, acabo não fazendo. E para mim, a decisão mais acertada. Não, e importante, eu acho que é a forma como você traz eles pro teu mundo, né? Então, eles, para perceberem que aquele negócio faz parte da família, que a família gosta do que faz, né? Foi importante abrir para a mãe ter mais tempo para você, né? O pai também tem uma flexibilidade de horário maior para estar com você, né? Então, acho importante você mostrar esse lado positivo. Eu acho que a maior parte do tempo, o Davi, que a gente se divide nesse ponto também, né? A responsabilidade dos meninos maior ali tá comigo do dia a dia e ele com a empresa. Que é muito claro os papéis, né? O que envolve casa e a empresa. E passar isso real para eles. Não ficar camuflando, né? O pai foi trabalhar por esse motivo, para poder, final de semana, a gente passear, sabe? Interagir com eles dessa forma. E o negócio. Acho importante jogar claro com as crianças. O bacana é que a minha referência de empreendedorismo é boa, a da Camila não tanto. E a gente acha que é assim as nossas referências por conta dos pais. E a gente não sabe como vai ser a referência deles com relação ao nosso trabalho. A gente tenta, como ela falou, deixar uma boa referência, né? Para que eles entendam que não importa se ele vai ser empreendedor ou ser funcionário público, que o que importa é que ele escolha o que ele faça. Que goste também do que faça, exatamente. né? Se você chega e reclama, nossa, hoje foi muito... Por que você tem que trabalhar? Porque eu escolhi que trabalhar, não porque eu preciso trabalhar. E aquilo que o Davi falou, não colocar a criança diante do negócio, como ele vai, quando você crescer, você vai assumir isso aqui. Porque pode ser que ela queira, pode ser que não. E às vezes, se ela não se inclinar, já não tiver uma inclinação para aquele negócio, ela já pode pegar um pouco de aversão, talvez, aquilo, né? Que eu vejo que aconteceu um pouco comigo isso.
Eu não quero ficar aqui, quero novos ares, né? Então, a gente não queria que passasse por isso. Então, assim, a alimentação saudável, a gente trabalha, a gente leva isso para casa, a gente vive isso de outras formas. É um pilar, né? Eu acho que muito da escolha da alimentação saudável como negócio foi mudança de hábitos nossos, né? Então, acho que o quartel aí foi uma porta de entrada, pelo menos para mim, acredito que para ele também, para o esporte, para a qualidade de vida mesmo, se alimentar melhor, perceber o reflexo disso na tua vida, como isso muda. Então, a gente quis ampliar isso para todos, né? Que a gente está servindo, em forma de loja. E para os meninos, eles vivem isso. Então, eles sabem o que é bom comer, o que não é. Às vezes, até o Henrique fala, olha, não tá comendo bem, tá comendo açúcar dia de semana, como assim? Então, ele já, coitado, tem gente que fala assim, né? Coitado dessa criança, não é criança. Mas ele tá aprendendo outros valores, né? Então, tudo bem, tá super, super bem, né? E é legal que ele coloque isso como uma questão para a vida dele, né? Não, o negócio é uma outra questão, né? Mas a qualidade de vida em volta da alimentação é um pilar importante dentro de casa. É legal quando vive isso em casa e acaba levando pro profissional também, que tende a dar certo, né? Porque o restaurante o QDC realmente é algo de alimentação saudável, diferenciado, né? O sabor bom, né? E a gente vê que são temperos naturais, né? Então, e isso provém, né, de vocês fazerem em casa o que vocês vendem também, né? É uma coisa só, né? E acaba que a família vive, os filhos também vão crescer vendo isso, né? E diante de tudo isso, Camila, né, você falou dessa parte sua né, que é mais o Davi, que cuida dessa parte da questão de comida, mas vieram os livros, né, nesse caminho todo aí. Conta um pouco pra gente como que foi, né, essa vontade de escrever, de onde que surgiu. Acho que a pandemia mudou a cabeça de muita gente, né? Então, só o Davi podia trabalhar. Né? O Henrique tinha 4 meses na época, quando tudo fechou. E a gente que vive o puerpério é uma mudança, assim, incrível, né? Dramática na vida da mulher, assim. Na grande maioria, né? Porque é uma mudança, é uma doação completa. Inclusive, em um dos livros eu abordo a questão do puerpério com mais detalhes. E naquela angústia de não poder sair de casa com o filho pequeno, não posso contribuir nada profissionalmente, né? Como é que fica o emocional, né? Então eu falei, vou colocar no papel. Eu sempre gostei de escrever poema de pequena. Eu falei, vou começar a escrever, vou fazer o relato de parto do Henrique, né? Ele dormia e eu ia escrevendo lá. E conforme eu coloquei o relato de parto dele, eu fui incluindo informações de estudo. Eu li esse livro, foi importante por esse motivo. Li aquele outro livro, conversei com tal profissional e fui. E quando eu finalizei, eu falei, gente, isso aqui daria um livro. Né? É como se fosse um manual para quem quer ser mãe de primeira viagem. Descrevo passo a passo das fases de trabalho de parto, o que pesquisei, enfim. E teve o relato de parto propriamente dito. Então, quando esse livro estava ali na frente, né, se não estava materializado ainda, eu falei, bom, acho que a questão da empresa me pegou, daí eu vou colocar uma meta para mim, né? Vou colocar a meta no aniversário de 1 ano, eu vou entregar esse livro pronto para ele como se fosse um presente. Saiu, em trancos e barrancos, saiu o livro. Eu digo que a empresa, ela me preparou um pouco para a maternidade também, né? Porque a maternidade é uma surpresa a cada dia. E entrar num dos livros também foi uma outra oportunidade, um outro mundo, né? E até hoje a gente vem estudando e trabalhando para empreender também no mundo da escrita. E o livro infantil? Também, como que surgiu ele? Foi uma surpresa o livro infantil. Abri um edital a nível de Paraná, pedindo textos infantis com tema livre, e eu queria linkar alguma coisa com a minha vivência da loja, com as crianças, para escrever algo assim, né? E fiquei com essa ideia do que falar sobre a loja, mas falar de alimentação saudável já tá batido para as crianças. Não queria trazer aquela coisa de frutinha, de comer verdura. Eu queria uma coisa um pouco mais lúdica, né? E foi vendo a lista de ingredientes que me veio a ideia de escrever o Comida de Outro Planeta. Que na leitura ali você começa a ler palavras que você nem sabe que existe, né? Eu brinco lá que quando eu fui explicar do livro como ele surgiu, tem lá os estumefaciens, streptomyces, né? Acrobactéria, o que é tudo isso, né? Parecia de outro planeta. Daí a ideia central partiu dessa leitura de rótulo, de lista de ingredientes, né? E escrevi o livro e foi aprovado no concurso, fui uma das escolhidas para ter esse livro ilustrado.
Então foi uma surpresa bem bacana, assim. E abriu mais meu leque de possibilidades dentro da escrita para trabalhar com a literatura infantil, né? Que é algo que a gente vem desenvolvendo aí. Que legal. E assim, a gente estava até conversando um pouco antes do quanto a escrita, a leitura, a arte de modo geral é uma ferramenta assim, para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento, e que até esse exercício, né, entre você escrever e de fato você publicar, tem um caminho. Tanto prático, né, de buscar uma editora, hoje em dia, como você estava falando, da produção independente, mas também de se autorizar a colocar esse livro para outra pessoa ler, porque quando você escreve, você se revela de alguma maneira, você se desnuda de alguma maneira, né? Sim. Como que foi para você esse exercício de falar, poxa, esse livro vai para outras pessoas lerem, isso que eu escrevi, que até determinado ponto era um relato pessoal, talvez até uma maneira de se cuidar no meio da pandemia, com tudo aquilo acontecendo, de chegar ao ponto de decidir que uma outra pessoa também vai ler, também vai sentir aquilo comigo. Foi uma decisão bem difícil. No primeiro momento tá expondo, acho que a questão da exposição, eu nunca gostei muito dessa questão de exposição, sou muito cuidadosa com relação a isso, com relação aos meninos. Mas eu vi ali que era uma porta de entrada para muitas mulheres poderem ter um parto sonhado, ou pelo menos para evitar que alguma violência com elas acontecesse. Que é muito comum hoje em dia, né? E a gente vê que o pessoal romantiza a maternidade, romantiza a gestação, e não é nada daquilo. Eu brinco que o primeiro enxoval, eu descobri que eu tô grávida, a primeira coisa pro enxoval do bebê é conhecimento. Porque você evita muita coisa do caminho. Não apenas violência obstétrica, mas as suas escolhas. O que é melhor pro bebê, o que é melhor para mim. Né? Acho que é importante essa questão do conhecimento. Então, acho que eu fui mais por aí, sabe? Falei, poxa, quantas mulheres podem se beneficiar disso aqui? Né? Eu vou estar sendo talvez um pouco egoísta de querer guardar para mim. Então, acho que foi esse start aí que fez eu colocar para o mundo. Depois eu coloquei o puerpério, que é mais delicado ainda. Falei, não, precisa ser falado sobre isso, né? Vai ler quem quer. Se alguém está interessado em saber do assunto, vai ler. Então, não vai ser todos que vão ler, não vou estar expondo para todos. Só para quem, de fato, tem interesse em saber aquilo, né? E que bom, né? Que bom que você deu esse passo, assim, porque eu que atendo, né, muitas mães, assim, na clínica, muitas mães de primeira viagem, o quanto faz falta você ter um relato íntimo, pessoal, assim, de alguém que está contando da dor. Porque você olha, hoje que tudo é muito instagramável, assim, parece que está todo mundo conseguindo lidar com o puerpério, com o corpo, com a chegada do bebê, que por mais amor que você possa ter, num primeiro instante é um desconhecido, né? Que muda completamente a sua vida, a sua rotina. E falta relato sobre isso. Quando a gente sabe que não está sozinha, né? Poxa, isso não está acontecendo só aqui na minha casa, não tô louca porque eu tô sentindo tudo isso, favorece muito. Então, que bom que você teve essa coragem e, pelo visto, tem outros livros aí também. Logo sai mais alguns aí. Eu digo que agora tem o segundo filho, vai ter que sair mais um livro para ele, né? Porque o primeiro foi escrito pro primeiro como presente, né? O segundo filho vai ter que sair também. Tá um pouco mais difícil tentar reescrever, mas são outras demandas, né? Mas uma hora sai. Isso aí. E esses sonhos, né, tanto para a escrita quanto para o restaurante, o que vocês visualizam, assim, o que vocês têm na lista de vocês que querem viver, que é o próximo passo, né? Porque a gente quer viver um tanto de coisas, né? Mas o que é o próximo passo para vocês? Acho que para mim mais restaurantes. Eu gosto, né, desse crescimento, dessa jornada. Isso me motiva bastante. Eu acho que o caminho é esse. O caminho é continuar crescendo. Aos poucos, com essência, né? Conhecendo mais pessoas. Eu acho que esse conhecimento que a Camila falou, ele veio das pessoas que caminharam com nós e caminham com nós desde o começo. Eu não conhecia a violência obstétrica. Eu não sabia quanto importante isso era para uma mulher. Não sabia... não tinha ideia do que era um parto, do que era um puerpério, do que era ter uma criança pequena. E quanto isso é importante na vida de uma mulher.
que tem filho. A hora que a gente começa a conversar com pessoas na loja, a gente vê todos os lados e vê nas pessoas que não têm um determinado conhecimento quanto elas sofrem, né? E a gente estando ali, a gente é uma ponta de conhecimento. Quantas pessoas a gente ajuda, né? Quantas pessoas nos ajudam. A questão do relato de parto veio de clientes, né? A questão dessa noção do que é bom para uma criança ou ruim para uma criança, né? Não tem certo e errado, mas muitos dos clientes nos ajudaram. Acho que é esse caminho junto da vida real e profissional que é bacana para mim. Me ajuda bastante. Vou escutar o que ela tem para me dizer. Exato. Né? Minha primeira gestação foi assim, eu escolhi, eu quero escutar o que ela tem para me dizer. Ela foi minha doula, ela é cliente nossa, abriu nossa mente para o negócio, para a questão de gestar uma vida também. Não, é ela que eu vou escutar, ponto. Né? E foquei ali. Da mesma forma com a empresa, a gente se focou nas pessoas certas para poder fazer o negócio crescer. Então, acho que foi parecido, assim, os dois caminhos. Eles se cruzam, né? Se encontram. Até pelos livros também, né? O próximo passo do Davi é abrir mais restaurantes. O seu seria mais livros? Sim. Ele pretende seguir nessa carreira de ter mais livros. E a gente, lógico, a gente trabalha junto na empresa, né? Eu também tenho as minhas contribuições, mesmo aqui de casa, a gente tenta contribuir de alguma forma com a empresa. Mas eu acho importante, paralelo ao negócio, ter a válvula de escape dos dois. Né? Os livros são os meus. O Davi se encontrou no esporte, então, né, respeitar essa frequência de treinos dele, o meu momento para escrita. Então, acho que isso, dentro de um casal, é super importante também, né? O diálogo e o respeito com as suas vontades e desejos individuais também, né? Que o coletivo só vai funcionar se os indivíduos estão bem, né? Acho que isso é muito importante. Isso é importante, porque não é 24 horas vivendo a mesma coisa, né? Vocês têm a individualidade, os gostos, né? E isso é importante ter a comunicação clara das coisas que vocês gostam de fazer para dar certo também, né? Acho que é um ponto que é positivo. O livro da gestação eu sempre dou para as minhas amigas, né? Que estão grávidas, e eu dou Comida de Outro Planeta também. Fala ali sobre os ingredientes, também acho que tem tudo a ver com questão de comida, né? Porque os sucos, principalmente, você olha lá, os ingredientes são todos naturais, pão, né? O que vocês fazem lá, vocês têm esse cuidado, né? De utilizar os ingredientes mais naturais. E o livro também, ele leva esse conhecimento de ler o rótulo, né? Então, o que é diferente de um pão lá de questão de comida para um pão que a gente compra do mercado industrializado, né? A hora que você olha a lista de ingredientes, né? A diferença. E é esse conhecimento, né? Espalhar esse conhecimento para o pessoal conseguir ter mais clareza na escolha, né? Então, isso é muito bonito lá de vocês. Você comentou, né, que cada um tem a sua válvula de escape, né? E isso é, assim, sensacional. E é aquela história do arroz e feijão bem feito, né? Do básico bem feito. E é uma coisa que a gente tem negligenciado muito. Porque a gente tem uma cultura de tanta produtividade, parece que o que importa é aquilo que você faz trabalhando ali no operacional, né? Que a gente acaba se perdendo disso. O que eu gosto? O que me traz de volta para o meu centro? Ou tentar pegar umas fórmulas prontas, né? Tá todo mundo fazendo isso, então a gente precisa se experimentar. E o que, até quando você comentou, eu fiquei pensando nesse olhar de validar o que o outro faz, porque não precisa ser a mesma coisa, mas quando o Davi lê o seu livro, né, participa do livro, ele está de fato entrando nisso, né, dizendo, poxa, isso é importante. Quando você vai na competição com ele, espera, né, eu vi algumas fotos assim, nossa, chega a ser emocionante, né, de chegar de uma corrida ou de fazer junto. O quanto isso mostra que a gente está na mesma direção. Eu sempre falo que os casais são pessoas diferentes, e isso é o esperado, né? A gente não tem como casar com a cópia, e é até melhor que não case. Mas a gente precisa estar indo para o mesmo lugar. Né? Se a gente não tem valores que se compartilham, tudo bem um ir pedalando, o outro ir caminhando, né? Um escrevendo, o outro não, mas a gente precisa ir para a mesma direção, e eu acho que dá para sentir isso em vocês, assim, essa questão de... Esse tema mexe muito. E mexe, porque é dentro, né? Assim, a gente olhar uma construção, ainda mais vocês que ficaram tanto tempo namorando à distância, né? Então, hoje, poder viver tudo isso, participar um da vida do outro. E olhando para isso, se vocês estivessem entre uma xícara e outra,
com um casal que também quer empreender, que também quer mudar o estilo de vida, porque eu penso que a motivação principal de vocês foi essa, né? Se encontrar um estilo de vida que pudesse funcionar. O que vocês diriam, né? O que poderia encorajar também a empreender, mas sobretudo a se conectar, né? Porque o negócio prospera à medida que a relação prospera também, né? O que vocês aconselhariam nessa jornada já longa de vocês? Pensando em vocês, talvez até alguns anos atrás, né? O que vocês falariam para vocês mesmos lá, né? Eu falaria que as coisas demoram mais do que provavelmente você imagina, para ter paciência e um dia após o outro. Não sofrer à toa, né? É o que ela fala para mim. E é tudo verdade. Esse negócio de ter paciência mesmo e de... Porque a gente vive num mundo muito apressado. Não é o caminho. O tempo passa muito rápido. Acho que as redes sociais, a tecnologia deu esse caráter mais acelerado também. Então, você parar ali, né, dialogar, trocar uma ideia, uma coisa de cada vez. Acho que é importante ter equilíbrio, né? Também se ficar só nisso, a coisa não anda. Mas eu acho que questão de paciência e de respeito com o casal, sabe? De respeitar a opinião do outro, os desejos do outro, né? São dois indivíduos completamente diferentes. Eu acho que isso tem que estar muito claro na relação para poder fluir, né? O negócio e o casamento em si. Você falou de andarem para a mesma direção, mas é difícil. Não começa assim, né? Andando na mesma direção. Então as setas vão se ajustando. Você está disponível para esse ajuste. Isso. Acho que se você está muito fechado ali na defensiva, não flui. Alguém vai ter que ceder em algum momento. Às vezes é ele, às vezes sou eu. É só sempre o caminho poder se ajustar, né? Acho que isso é muito importante. Também seria outra coisa que poderia ser. Ele vai se ajustando no caminho também, né? Com Exato. os filhos, com um novo Isso. restaurante, você vai mudando a rota o tempo todo. Né? Nasce um desalinho, você vai aos poucos, uma volta. Mas precisa disso, né? É importante que você resgata outras coisas, que abre outras possibilidades, né? Que faz ver outros princípios. Então... Tem milhões de jeitos de fazer a mesma coisa, né? Hoje em dia. Eu acho que ir para a mesma direção é muito essa intenção do estar junto, né? Porque às vezes a gente fica também muito tempo exatamente no mesmo lugar, você fala, poxa, então tem alguém que possivelmente está se anulando aqui, né? Para não precisar de nenhum ajuste, duas pessoas diferentes, tem alguma coisa que está faltando. E ao mesmo tempo, se vai indo para caminhos completamente diferentes e nunca tem esse ponto de encontro, tem alguma coisa que também está faltando, né? Então é muito... Acho que a gente precisa prestar atenção, né? Para tudo na vida, assim, sobre o que está acontecendo dentro e sobre o que está acontecendo fora. Prestar atenção, né? Porque aí a gente percebe, poxa, a seta está muito longe, volta um pouquinho, ou tá demais aqui, talvez eu esteja abrindo mão de algo que é muito importante para mim, né? Por isso que é importante a clareza nos projetos, né? Exato. O negócio é esse, nosso objetivo é esse, e a gente vai seguir dessa forma, ok? Os filhos é isso, a gente quer isso para eles. É muito importante estar claro entre o casal qual que vai ser o caminho, né? Porque no meio dessa bagunça de sair do caminho e voltar pro caminho, a gente se ajuda. Às vezes, não foi legal aquilo que você fez, vamos repensar isso. Eu preciso que você cuide disso aqui, não tá legal. Então, quando um não tá bem, o outro puxa, sabe? Mas é importante estar claro, né? A gente vai para esse caminho, objetivos são esses. Então, nessa que se perde no caminho, o outro resgata, sabe? Que é importante também, porque você nunca vai estar 100%. Exato. É impossível. A gente fala de alguns pontos inegociáveis, né? Então, às vezes, na hora que sai daqui, opa, lembra que isso aqui para os nossos filhos é inegociável, né? Então, puxa o outro também para aquilo, assim como profissional, né? As outras áreas da vida. Nós sempre pedimos aqui uma indicação, né? Além dos seus livros, algum livro, uma frase, um filme, série, algo que vocês gostam, que marque, que aí para os nossos ouvintes, quem está assistindo o podcast. Eu, nos últimos 2 anos, estou muito mais para livros, séries que me fazem perguntar do que me dão respostas, né? Então, faz um tempo já que eu diminuí a leitura dos livros
de gestão, técnico, né? E fui para livros mais psicologia, literatura, para tentar buscar respostas que eu não encontrei nesses livros aí, que esses livros provavelmente não, que na verdade nenhum livro dá, né? Que cada um tem sua resposta. E eu tô mais nessa onda agora de ler literatura. A Camila me indica bastante livros. Você é uma boa pessoa para pedir indicação de livros. Mas assim, acho que eu não tenho também uma indicação específica. Eu acho que pensando em negócio, para a gente foi muito mais interessante escutar cases de sucesso ou não, para a gente poder... Eu acho que com a vivência do outro a gente aprende muito, né? Eu gosto dessa troca, assim. No Sebrae, as rodas de negócio, conversar com outros empresários ali, acho que te abre muito, além de ter as parcerias que a gente discutiu há um tempo atrás, mas traz essa, de ampliar mesmo a tua visão para o negócio, né? O que você pode fazer, pode dar certo, não pode. Então, acho, e questão de podcasts, aulas que falam desses cases, eu acho que é bem interessante para quem quer empreender e procurar as pessoas certas, ou instituições sérias, como, por exemplo, o Sebrae, para buscar essa troca, né? E acho que de vivência, de relacionamento, acho que também vai muito de experiência do que você vive de amigos, né? Mas acho que aquela série do This Is Us, eu acho que pega. Achei bem importante. Ela traz muito de relacionamento, assim. Nossa, essa série é sensacional. É a minha preferida. Eu tenho um episódio que não rola um chorinho, né? É isso. Para quem não conhece, a série é uma série muito longa, assim, né? E ela acompanha uma família. Então, acho que isso é muito legal, que ela acompanha essa família desde quando eles se conhecem, a chegada dos filhos, vários dramas, até o envelhecimento mesmo, né? Desse núcleo principal ali. Então, é uma série que tem a passagem do tempo sem nos, eu acho que sem camuflar muito as dores, pelo contrário, né, dizer, ó, tá todo mundo vivendo um drama, talvez você não esteja assistindo, mas tá todo mundo, né, todo mundo tem os seus bastidores, você olha de fora e eles são uma família maravilhosa, assim, fala, nossa, sensacional, mas você tá ali acompanhando, às vezes, a mesma cena com a perspectiva de personagens diferentes. E isso é maravilhoso, porque a gente está vendo as mesmas coisas, cada um com a sua lente. E ouvindo vocês, eu acho que o que mais fica para mim é isso, né? Que a gente precisa alinhar a lente, né? A gente está vendo o mundo de formas diferentes, a gente tem referências e pontos de partida diferentes, mas a gente precisa se ouvir o outro para conseguir enxergar, né? Enxergar e com isso conseguir viver algo que faça sentido um dia de cada vez, né? Porque a vida perfeita não tem mesmo, mas tem uma vida, como eu escrevi no início, com a leveza possível, né? Eu acho que é isso que a gente está buscando e é uma alegria ter ouvido vocês, me identifiquei muito, assim, até com a história como casal, eu e meu marido namoramos muitos anos à distância antes da gente se casar também, então fiquei me conectando aqui, viu, o quanto é bonito, né, a gente poder se encontrar. Então, mais uma vez, nossa gratidão pelo sim, e que tenham muitos sims à frente na vida de vocês, que encontrem pessoas que digam sim, e que vocês também possam ser essa pessoa. Obrigada. Agradecemos, né, essa colaboração nesse tempo de vocês aqui com a gente. A gente fala que entre uma xícara e outra a gente aprende muita coisa, né? Toca muita coisa, conecta muita coisa, então a gente é muito especial. Quero agradecer também aos apoiadores, a vocês inclusive, né? A questão de comida, a Spazem, Feito a Mim, a doutora Marina, dentista, e também a Frutifique. E convidar vocês para assistirem nossos episódios anteriores e aos próximos. Isso aí, esperamos vocês entre uma xícara e outra. Convidem também, né, quem vocês gostam, pessoas que são importantes para vocês, para conversar, né? Porque foi isso que eles trouxeram aqui, que a gente precisa se conectar, conversar, ter relações olho no olho de novo, porque assim a gente consegue mais longe. Então, até o nosso próximo episódio. Obrigada, vamos fazer um brinde. Isso aí.